Aleluia. Glórias ao Senhor. Glórias ao Senhor. Vamos orar nessa noite, irmão. Graça e paz. Amém. Em nome de Jesus Cristo, abre o seu coração para o Senhor nessa noite. Abre o coração e adore a Ele. Vamos orar nessa noite em nome de Jesus. Comece a orar comigo nessa noite em nome de Jesus Cristo. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai. Obrigado, Senhor meu Deus, por essa noite. Obrigado, Senhor meu Deus, por esse dia. Obrigado, Senhor meu Deus, por esse culto que o Senhor preparou para nós. Nessa noite nós vamos adorar o Teu nome. Nessa noite nós vamos exaltar o Teu santo nome. Nessa noite nós vamos glorificar o Teu santo nome, Senhor. Pai, abençoa, Senhor meu Deus, o Teu povo nessa noite. Vem, Senhor, sobre nós nessa noite. Vem, Senhor, sobre a Tua palavra nessa noite. Vem, Senhor meu Deus, com Teu poder. Abre o céu sobre nós essa noite. Abre as cortinas do céu. Vem, Senhor meu Deus. Levante, orime calamaia. Tenha liberdade, Senhor meu Deus, nessa noite. Tenha liberdade, Senhor, para curar. Tenha liberdade, Senhor, para manifestar, Senhor meu Deus, o Teu poder. Tenha liberdade, Senhor meu Deus, para visitar, Senhor, o Teu povo nessa noite. E o Teu nome vai ser glorificado nesse lugar. O Teu nome vai ser adorado. É o Teu nome que vai ser exaltado. É o Teu nome que vai ser engrandecido. É o Teu nome que vai ser louvado. Como diz a Tua palavra, que diminua eu e que o Senhor cresça. Senhor, que a gente diminua nessa noite e o Teu poder apareça, a Tua glória apareça, a Tua unção apareça. O telemassore me cantaramanaia. Senhor, em nome de Jesus Cristo, vem sobre nós nessa noite. Vem, Senhor meu Deus, e sopra, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, desce como renovo sobre a Tua igreja. A Tua palavra que vai ser ministrada nesse altar. Senhor, em nome de Jesus, usa, Senhor meu Deus, ó Pai, esses ministros, Senhor meu Deus. Venha tocar, Senhor, nos lábios dos Teus filhos. Toca, Senhor, nos lábios das Tuas filhas, para a honra e glória do Teu santo nome. Toca no coração desses meninos. Toca, Senhor, na nave da igreja. Toca, Senhor meu Deus, sopra a Tua presença nessa noite, em nome de Jesus Cristo. E que venha ficar pequeno pela Tua glória, que venha descer sobre esse lugar, em nome de Jesus. Quebra toda a tranca, quebra as barreiras, quebra os cadeados, quebra as correntes, quebra toda a oração ao contrário. Vai caindo por terra todo tipo de seta, todo tipo de flecha, todo tipo de espada ao contrário. E aonde houver algum hoste escondido, aonde houver algum maligno infiltrado, se bate retirado agora, em nome de Jesus Cristo. E que a Tua glória enche esse lugar. Sondar o teu coração nessa noite. Aleluia, entrega o seu melhor. Quebranta o meu coração.
Parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo e parar. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. Pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? E volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? E volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Oh, aleluia, o Senhor está neste lugar. Adore Ele, exalte Ele. Aleluia. Deus conhece tua estrutura, sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. E colheu todas as tuas lágrimas e mandou a te falar. E pegue o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? E volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? E volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Oh, filho, a noite já passou, a tua hora chegou. E pegue a tua rede e volte para o mar. Vou te esperar no mar. Não é hora de parar. Deus contemplou o seu caminhar. Eu sei, é difícil prosseguir quando tudo lhe faltar. Esse cenário vai mudar, a tua hora chegará. Há um tempo pra tudo, e quem mandou você parar? E quem mandou largar a rede? E quem mandou você parar? E volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Aleluia. Aleluia. Adora o Senhor, aplauda Ele. Ele é digno de toda adoração, de todo louvor. Aleluia. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona este Deus e morre.
pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Jó, como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é, eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. Ele merece toda a glória. A Ele a capítulo 42, verso 2 vai dizer: eu bem sei que tudo o Senhor pode e que nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Nada que o Senhor prometeu para você, nada que Ele disse ao seu respeito
te criou e que te formou. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele é glória, a Ele é honra e o louvor. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Adore ao Senhor a glória. Aleluia. Senhor, a ti toda honra, a ti toda glória. A ti, Senhor, nós entregamos nessa noite a nossa adoração. A ti, Senhor, nós entregamos o nosso louvor. A ti, Senhor, nós entregamos a nossa vida, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Deus, nós te louvamos. Obrigada, Senhor, por esse momento de adoração. Obrigada, Senhor, por cada vida que aqui está. Senhor, mesmo com dor, mesmo, Senhor, passando muitas vezes pelo vale da sombra e da morte, mas sabe que quem guarda é o Senhor. Aleluia. Nós te adoramos, te bendizemos, porque o Senhor é o Deus da nossa vida. Você pode aplaudir ao Senhor nessa noite. Aleluia. Aplauda Ele, pode se assentar, glorificando ao Senhor. Aleluia. Boa noite, graça e paz. Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Aleluia. Mais uma vez a misericórdia do Senhor se renovou na minha e na sua vida. Se você está aqui nessa noite, é porque a bondade do Senhor se renovou para você. Aleluia. É porque a misericórdia dele se renovou na sua vida, e ele ainda tem planos para você. Oh, aleluia. Se hoje você acordou falando: Deus, por que mais um dia? Tudo de novo. Eu quero te dizer, você é um privilegiado, porque a bondade do Senhor te alcançou. O milagre da vida te alcançou nesse dia. Aleluia. E independente do que nós estamos passando, independente daquilo que ainda não aconteceu, a misericórdia dele, a graça dele me alcançou e te alcançou. Amém? Aleluia. Eu quero louvar a Deus por essa oportunidade. Quero agradecer a toda a equipe da Ilpa Church que já estavam aqui desde as 18h30 para que esse culto acontecesse. Eu quero agradecer a vida do nosso pastor Daniel, pastor sênior da nossa igreja. Agradecer a ele pela oportunidade de nos permitir estar nesse altar mais uma vez. E também sou grata e quero louvar a Deus pelo pastor Fernando. Pastor, Deus abençoe. Príncipe da minha vida. Eu quero dar os anúncios antes de falar a oferta. Então, você que está nos visitando, que já está vindo um tempo e que quer fazer parte, né, quer ser membro dessa casa, toda primeira terça-feira do mês tem o café de novos membros. Então, se você tem o desejo, você quer conhecer a visão da igreja, a história da igreja, vem na terça-feira. Agora vai ter o nosso café de maio. A Renata não está aí, né? Mas você pode falar com a Jéssica. A Renata chegou. Levanta a mão aí, Renata. Fala com ela que ela vai te colocar num grupo
de café dos novos membros e você vai tirar esse cheiro de visitante e vai ser parte de uma família. Amém? Deixa eu ver aqui o que mais eu preciso falar. Hoje tem cantina, tem doce de abóbora da irmã Nê. Então, quando você sair, passe lá, abençoe a casa do Senhor, tá bom? E também, irmãos, graças a Deus, as nossas quartas, os nossos domingos tem estado bem cheio a igreja. Então nós vamos comprar mais cadeiras para a glória do Senhor. Aplauda Ele. E já tem uma irmã que nos deu um kit. O pastor sempre compra no mesmo lugar, que é uma cadeira padrão. Então o kit, se eu não me engano, é R$600. Nós temos uma irmã que vai doar. E nós precisamos de mais. Nós temos hoje 150 cadeiras. Eu acho que o pastor está querendo chegar aí a 250, 300 lugares para a glória de Deus. Então, se você quiser abençoar, procure a Renata também. Você pode juntar aí com o pessoal do staff. Glória a Deus pela vida de vocês. Se ajuntaram, vão doar mais um kit. Glória a Deus. Nós vivemos em uma comunidade e é um ajudando o outro. Amém? Então, se você quiser nos abençoar, procura a Renata também, que ela vai te passar todas as informações, tá bom? E vamos falar sobre oferta. Dizimar e ofertar na casa do Senhor. E tem uma palavra que está no meu coração que eu quero compartilhar com você. E eu sempre digo aqui que esse momento de oferta, ela não é um momento à parte do culto. É um momento espiritual que nós continuamos adorando ao Senhor. Nós acabamos de louvar a Deus com o nosso louvor. E agora nós vamos semear na casa de Deus. E esses dias eu ouvi uma frase que queimou muito ao meu coração e eu quero compartilhar ela com você. Quando você semeia, a semente ela sai da sua mão, mas ela não sai da sua vida. Quando você semeia, você está plantando para que em algum momento você colha essa semente. Quando você semeia, você está colocando, depositando em Deus. E quando você deposita, quando você semeia em Deus, você não fica sem um respaldo. Porque às vezes você precisa de algo, você não sabe como você vai conseguir aquilo, e você às vezes até se esquece o tanto que você tem semeado. E no momento certo, o Senhor, que é a sua provisão, vai falar: esse meu servo tem um depósito de semente que germinou e que chegou o momento dele colher. Amados, e eu quero dizer para você que isso não é em dinheiro, não é quantidade. Às vezes nós semeamos o bem para o nosso próximo. Nós semeamos amor. Nós semeamos na vida dos nossos filhos. Nós semeamos na vida do nosso cônjuge. E no momento certo, você e eu vamos colher. Amém? Eu quero ler em João, capítulo 12, verso 24. João, capítulo 12, verso 24. Na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer,
dá muito fruto. Eu vou ler de novo, não porque você não entendeu, mas para que possa penetrar no seu coração. Na verdade vos digo, que se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, se plantar, se germinar, dará muitos frutos. Amados, a sua semente, a sua oferta que está aí guardado no seu bolso, ou no seu Pix, ou no seu cartão, se você não lançar ele, se você deixar ele aí, somente guardado, e ele não cair numa terra boa, que é uma terra que germina e que dá fruto, ela vai ser só uma semente. Ela vai ser só um dinheiro que está aí. Mas quando nós, com alegria, com disposição no nosso coração, nós falamos: Senhor, essa oferta eu quero dar nome a ela. Senhor, essa oferta não é muito, mas Ele não olha para a quantidade. Ele olha para a qualidade dessa oferta. Ele olha para o seu coração, para a intenção que o seu coração tem em entregar essa semente, e entregar essa oferta no altar dele. E se ela cair numa terra fértil, e se ela germinar, ela dará muitos frutos. Nessa noite eu quero dizer para você: lance a sua semente num lugar em que você terá respaldo, em um lugar que você irá colher, num lugar que você lança a semente com as suas mãos, mas essa semente, ela não sairá da sua vida. No momento oportuno, no tempo oportuno, você vai colher, em nome de Jesus. A Bíblia nos diz em 2 Coríntios 9:7, não é com tristeza, não é por obrigação, não é porque todos os cultos nós falamos aqui de dízimo e oferta, não. É com gratidão no seu coração, é com alegria, é com regozijo. Senhor, o Senhor tem me dado tantas coisas. Senhor, o Senhor tem me dado fôlego de vida. O Senhor tem me dado uma mesa farta. O Senhor tem me dado um trabalho. O Senhor tem me dado a minha família. E eu quero retribuir ao Senhor, entregando a minha oferta, a minha semente. Amém? Então nessa noite, aquilo que você já propôs no seu coração, aquilo que você saiu de casa já falando: Senhor, essa vai ser a minha oferta para Ti nessa noite. Aqui do meu lado esquerdo tem a irmã Mariusa com o envelope. Tem o envelope de dízimo. Você que vai ofertar ou dizimar no dinheiro, levante as suas mãos que ela vai até você. A Érica está com a maquininha, você pode passar no débito, no crédito. Também levante as suas mãos que ela vai até você. Na frente da sua cadeira tem o QR Code. Entra no seu banco e oferte. E vai glorificando, porque esse momento é um momento de adoração. Ah, Senhor, obrigada. Deus, nós Te ofertamos nessa noite. Vai glorificando, vai dando graça. Aleluia. Vou te dar um tempo para que você possa fazer a sua adoração, o seu momento de entrega. Aleluia, Deus. Obrigada, Senhor, por esse momento. Nós entregamos, ó Pai, a nossa oferta como um sacrifício a Ti. E que essa semente, Senhor, lançada, ela não volte, Senhor, vazia, mas que ela possa germinar, como diz o texto. Pai, para que ela dê muitos frutos. Senhor, eu quero pedir a Ti nessa noite, Pai, sobre a vida de cada um dos Teus filhos. Senhor, abre a porta. Senhor, Deus, encha os celeiros.
Senhor, em nome de Jesus, que esse momento de oferta, que esse momento de dízimo possa gerar na vida dos teus filhos testemunhos. Senhor, que esse momento possa, Senhor, movimentar o sobrenatural na vida dos teus filhos. Em nome de Jesus. Eu quero, Senhor, já te louvar, porque eu sei, Senhor, que testemunhos estão sendo gerados. Senhor, que celeiros vão ser abastecidos para o louvor e para a glória do teu nome. Pai, eu também quero pedir, aqueles, Senhor, que estão com a porta fechada, Senhor, aqueles que têm o desejo, Senhor, de entregar, aqueles que têm o desejo, Senhor, de ajudar na sua obra, Pai, mas no momento estão sem condições, no momento, Senhor, estão vivendo de provisão. Senhor, o Senhor é aquele que abre, Pai, e ninguém fecha. O Senhor é aquele que abre, Senhor, uma porta onde não há parede. Pai, em nome de Jesus, que nesse momento agora de oferta, gere, Senhor, um testemunho na vida do teu filho e da tua filha. Em nome de Jesus. Aleluia. Eu quero chamar nessa noite para que nós possamos nos assentar à mesa e possamos ouvir a palavra do Senhor. Nosso irmão Fernando, vem cá, irmão, você pode aplaudir a Deus pela vida dele? Abra o seu coração, porque já tem uma palavra gritando no coração dele. Estenda sua mão para cá, vamos orar pelo servo do Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu quero, Pai, pedir a Ti, Senhor, que o irmão Fernando nessa noite seja, Senhor, um canal do céu para as nossas vidas. Deus, em nome de Jesus, Pai, tem uma palavra queimando sobre o coração dele. Pai, que ele possa, Deus, transmitir para nós. Deus, aquilo que o Senhor já colocou, Pai, no coração, na mente. Senhor, destrava, Senhor, tudo que tiver, Senhor, tentando travar. Pai, em nome de Jesus, que todo mal, Senhor, que está sob este lugar, ao derredor dessa igreja, Senhor, nós, ó Pai, Deus, clamamos a Ti, Deus, e mandamos embora em nome de Jesus. Pai, abençoa a vida do Teu filho, abençoa, Senhor, a família dele. Pai, Deus, derrama uma graça sobre ele, renova, Senhor, as suas forças. Deus, em nome de Jesus. Oh, aleluia. Senhor, em nome de Jesus. Senhor, o Senhor é a resposta para aquilo tudo que Ele tem colocado diante do Teu altar em oração. Em nome de Jesus, Te louvamos e Te bendizemos. Paz do Senhor, irmãos. Graça e paz, boa noite. Glória a Deus, que nós estamos mais uma noite na presença do Senhor. Que bom que você está aqui. Olha para a pessoa que está do seu lado aí, não fala nada não, só olha para ela e vê se ela está com a feição de adorador nessa noite. Olha, não precisa falar nada não, tá? Olha para o lado aí, dá aquele sorrisão para ela. É bom, né, irmãos, viver em comunhão, glória a Deus. Que bom que nós estamos aqui e já estamos sendo abençoados pelo Senhor, que já se faz presente. Eu vou ministrar hoje, o pessoal da mídia, se quiser colocar já e adiantar, Romanos capítulo 8, versículo de número 28. Eu gostaria, se possível, se tivesse a versão ARA, Almeida, revista e atualizada, se tiver, tá bom? É importante. Enquanto eu faço minhas considerações, quero agradecer também pastor Daniel Marques, pastor Sênio dessa casa, que tem nos confiado subirmos a esse altar, né? Tem que ter confiança, irmãos, não é para qualquer um assim entregar o altar nos dias de hoje, tem que confiar, amém? Deus abençoe pastor Daniel Marques, nosso pastor presidente, pastora Fernanda, Deus abençoe pelo carinho, não precisa não, pastora Fernanda, pastor Fernando, Deus abençoe, eu vos amo, a toda a igreja, sem exceção, todo o time ILPA, todos, mídia, louvor, staff, todos que de um modo em geral contribuem para que esse culto aconteça conforme a pastora falou. E é uma bênção estarmos aqui. Estamos crescendo. Irmãos, se segura aí nessa noite. Segura na sua cadeira aí. Deus vai falar com você.
Estamos debaixo, Marcelo, Viviane, de uma palavra. A palavra é avançar e multiplicar. Nós estamos avançando e nós estamos multiplicando para a honra e glória do nome do Senhor. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor. Os nossos olhos têm visto, nós estamos vendo a boa mão do Senhor sobre nós. Então se segura aí que o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E o tema da minha mensagem nessa noite, ele vai abordar quem é cristão, quem não é cristão, quem está meio assim, quem está meio em cima do muro, quem está pensando em tomar uma decisão, quem era cristão e se afastou. A mensagem de Deus nessa noite vai de encontro a todos os corações. A temática da minha mensagem nessa noite é chamados para um propósito. Chamados para um propósito. Louvado seja o nome do Senhor. Deus vai te encontrar, e Deus já te encontrou aí, crente, nessa noite. Deus vai falar com você. Chamados para um propósito. Romanos capítulo 8, versículo 28. É a base da nossa ministração hoje, e daí a gente vai percorrer. Olha só o que a Bíblia diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E o meu tema é chamados para um propósito. Deus, queridos, Ele nunca faz nada por fazer, Ele nunca age por agir, simplesmente numa manhã ou num dia seguinte, Deus, Ele diz eu vou agir por simplesmente agir, não. Deus trabalha com propósito. Tudo que Deus faz, tudo que Deus opera, tudo que Deus age, toda situação que Deus cria na minha e na sua vida, há um propósito. A Bíblia diz isso, que debaixo do céu há um propósito para cada obra. Tudo que é feito, nas grandes coisas, nas mínimas coisas, nas pequenas, nas maiores, em tudo há um propósito de Deus. E a Bíblia diz em Romanos 8:28, através do apóstolo Paulo, que todas as coisas, aqui eu abro um parênteses, porque quando nós lemos assim, e sabemos pois que todas as coisas contribuem, na hora nós pensamos só coisa boa, nós pensamos assim, que todas as coisas, olha, a vitória contribui, a bênção contribui, a porta aberta contribui, mas a Bíblia está dizendo que todas as coisas contribuem, seja coisa boa ou seja coisa má, seja a situação boa ou seja a situação ruim, tudo que acontece comigo e com você vai contribuir para o propósito que Deus tem sobre cada um de nós. E por que eu dei a temática chamados para um propósito? Porque você vai entender nessa noite que ser chamado não é viver o propósito. Simplesmente porque você tem um chamado, simplesmente porque você foi chamado ou é chamado, não significa que eu e você vamos viver o propósito. Não, chamados todos nós somos. Há um chamado coletivo sobre o mundo, para que eles venham para o Evangelho, para a salvação. Há um chamado no mundo, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que entregou o seu Filho, único Filho, para todo aquele que nele crê, não morra, mas tenha vida eterna. Há um chamado para que todos se salvem, para que todos vivam o propósito de Deus. E há o chamado específico também para cada um de nós. Quando Deus nos chama, Deus nos dá um propósito. Só que ser chamado não significa que você vai viver o propósito. Eu vou te dar um exemplo bem simples. Uma empresa, pense numa empresa. Uma empresa, pastor Fernando, ela abre 10 vagas, estamos falando sobre isso hoje. Ela abre 10 vagas, e ela chama 50 pessoas, e de 50 pessoas, apenas 10 serão escolhidas. Então, chamado não significa que você vai viver o propósito, você foi chamado. Só que cabe a mim e a você atendermos, ouvirmos esse chamado e entrarmos no propósito de Deus. Ser chamado não significa, irmão, que você vai viver o propósito. Eu conheço pessoas, e eu sei que você também conhece, e por muitos anos, e ao longo dos anos talvez você conheça, alguém que você vai conversar com ele e diz assim, eu tenho um chamado. A pessoa não está vivendo o propósito, mas ela vive falando dia após dia que ela tem um chamado.
Eu converso com pessoas que dizem assim: não, eu estou afastado do Evangelho, eu estou afastado de Jesus, mas eu tenho um chamado na minha vida. Então ela vai vivendo o chamado, mas ela não vive o propósito. Tem pessoas que passam anos e não conseguem viver o propósito. Você vai conversar com ela: não, eu tenho um chamado. Eu tenho um chamado grande da parte de Deus. O meu chamado é para ser pregador, é para ser pastor, é para ser líder de louvor, é para servir. Eu tenho um chamado, mas ele está vivendo o propósito, ou ele está vivendo só o chamado? Porque ser chamado não significa que você vá viver o propósito. Para viver o propósito, você tem que ser um escolhido. E quantas pessoas nessa noite, eu estou pregando para muitos aqui nessa noite, eu estou pregando para as pessoas que estão nos assistindo, que têm um chamado, mas você tem um chamado, mas você não pode permanecer simplesmente no chamado. Eu tenho um chamado, pastor, eu tenho um chamado. Olha, Deus falou que vai me usar, Deus falou que vai me levantar. E passam-se anos, e dias vão passando, anos vão passando, e pessoas vão vivendo o propósito. E a pessoa, só porque acha que tem um chamado, ela fica lá, só que ela não sai do lugar. Eu estou pregando para pessoas nessa noite que tem um chamado de Deus ardendo no seu coração, mas precisa tomar uma decisão nessa noite. Eu prego para pessoas aqui que tem um chamado forte, grande da parte do Senhor, mas nessa noite você sabe que você tem um chamado, mas você precisa tomar uma decisão. Hoje Deus está dizendo para você: meu filho, minha filha, você tem um chamado, você sabe que eu te chamei, mas é noite de decisão. Você quer viver o propósito? Quer, então tem que tomar decisão para viver o propósito de Deus. Eu tenho chamado. E aí? E aí você tem um chamado? Sim, glória a Deus por isso. Glória a Deus que Deus te chamou. Mas você está vivendo o propósito daquilo que Deus te chamou? Para aquilo que Deus te chamou? Eu estou pregando para pessoas aqui, Deus te encontrou. Enquanto eu prego, o Espírito Santo vai queimar o chamado no seu coração. Ele está dizendo para você: meu filho, minha filha, você precisa se decidir e sair do chamado para viver o propósito. Irmão, Deus te encontrou aqui nessa noite. Se segura aí. Vai doer, mas você vai tomar uma atitude nessa noite. Tem cristãos, eu não prego aqui para pessoas que não são crentes, ou que foram crentes e voltaram, estão aqui. Eu prego para pessoas que são cristãs, que dizem assim: não, eu tenho um chamado. Só que você não evolui espiritualmente, porque você não entendeu ainda que para você viver o propósito, você tem que sair do seu chamado. Você foi chamado, glória a Deus, você foi, mas você precisa viver o propósito. Deus está chamando pessoas aqui nessa noite para viver o seu propósito aqui na terra. Levanta a sua mão direita comigo bem alto, bem forte nessa noite. Deus está falando com você nessa noite: venha viver o meu propósito, venha viver a minha vontade. Aí, irmão, é diferente. Aí é mais profundo, aí aperta. Por quê? Porque a gente tem que renunciar, porque a gente tem que deixar algumas coisas, porque a gente tem que se entregar, a gente tem que mergulhar. Irmão, não adianta, querido. Você que sabe que tem um chamado de Deus, você que sabe que tem um ministério, você que sabe, você tem certeza, Deus já tem falado com você há anos, Deus vem falando, Deus vem revelando, Deus vem mostrando, Deus vem falando, mas você não toma atitude. E a pior coisa é porque você não evolui, você não consegue sair do lugar. Por quê? Porque compete a nós, Deus nos chamou, mas compete a mim e a você tomarmos uma decisão para vivermos tudo aquilo que Deus falou ao nosso respeito, ao teu respeito, ao meu respeito. Chamados para um propósito. Há um propósito de Deus para a sua vida, para a sua família, para a sua casa. Você sabe disso? Você sabe, você tem certeza do chamado de Deus. Mas Deus está aqui nessa noite para dizer assim: meu filho, venha viver o meu propósito. Eu conheço pessoas que passaram anos, eu conheço pessoas que Deus tem uma obra linda na vida dele, na vida dela, mas está sempre no chamado. Lembra da empresa que eu te falei? São 10 vagas, a empresa chama 50, mas das 50 vai escolher 10 para serem escolhidas para pegar a vaga. Os outros 40 foram. É um chamado. E Deus está chamando pessoas dessa noite para você ser diferente, para subir o nível. Deus está chamando pessoas aqui nessa noite para subir o nível espiritualmente. Deus está falando para pessoas aqui: olha, você sabe da obra que eu tenho na sua vida, mas eu quero que você tenha mais comunhão comigo. Eu quero que você ore mais, que você busque mais. Eu quero que você mergulhe mais nas minhas águas. Eu quero que você evolua espiritualmente. Deus está dizendo para pessoas aqui nessa noite que tem um chamado, que sabe que Deus está chamando,
Deus está dizendo: vem para mais perto de mim, diz o Senhor. Vem para a minha intimidade, vem para a minha comunhão. Vem viver o que eu tenho para fazer na sua vida. Vem viver o novo de Deus nessa noite. Deus está chamando nessa noite, dizendo: vem viver o novo. Vem viver debaixo da minha palavra. Vem viver debaixo da minha promessa. Vem viver a minha promessa. Aí você diz: Senhor, oh Deus. E às vezes a gente ora anos e diz assim: Senhor, oh Senhor, o Senhor não cumpre a tua promessa que o Senhor falou. E será que o problema está em Deus ou está em mim, que não tomei uma decisão ainda? Você está entendendo nessa noite? Chamados para um propósito. O nosso Deus não faz nada por fazer. Ele tem um propósito, Ele tem uma promessa, Ele tem um projeto, Ele tem um plano para realizar sobre a sua vida e a sua família. Mas você precisa acordar nessa noite e dizer: Senhor, é verdade, vou. Deus está chamando pessoas para mergulhar nos rios de Deus essa noite. Lembra da passagem de Ezequiel? Tem gente que Deus chama e ele gosta só de entrar na beirinha. Tem gente que Deus chama e ele fica só molhando ali os tornozelos. Aí a Bíblia diz assim que o anjo pegou na visão de Ezequiel e foi chamando mais. E tem pessoas que não entenderam isso. Deus chamou pessoas aqui nessa noite. Deus chamou essa igreja, é para mergulhar, irmãos, não é para ficar com água só no tornozelo ou só no joelho, não. Deus está te chamando para você mergulhar, para você viver a promessa. Irmão, irmã, em nome de Jesus, dá ouvido a essa palavra. Deus está te chamando para você viver o novo. Deus tem tantas coisas para fazer sobre a sua vida, mas você precisa entender e se decidir. Tem tanta coisa, olha só. Tem tanta coisa que está no céu para você. Tem tanta coisa que está lá no céu, ó, está aqui, ó, aguardando você tomar uma posição. Tem tanta coisa que está no céu. Tem tanta coisa que Deus quer fazer na sua vida, na sua família, no teu ministério. Ei, meu irmão, Deus quer te levantar, mas está lá no céu. Deus está esperando uma atitude sua, uma decisão sua. Eu tenho um chamado, irmão, tá bom, mas vem viver o propósito nessa noite. Deus está chamando jovens, Deus está chamando anciões, Deus está chamando homens e mulheres nessa noite para viver o seu propósito debaixo da terra. Irmão, dá um basta hoje, diz chega. Diga para você: chega, Senhor, eu vou viver. Enquanto eu não entendi isso, irmãos, eu vivi no raso. Demorei, irmão, para entender. Demorei. E hoje eu me arrependo de não ter entendido e compreendido antes, e ter me decidido antes. Você está entendendo? Chamados para um propósito. Olha só que interessante que eu marquei aqui. Olha só, se segura aí, irmão. Somos chamados para viver o propósito de Deus, mas não podemos ficar no chamado e sim viver o propósito. Porém, só vive o propósito quem se torna escolhido. Abre para mim, por gentileza, Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículo de número 14, por gentileza. Ser chamado é uma coisa, ser escolhido é outra. Lembra que eu falei para vocês no início? A empresa me chama para me fazer uma entrevista, mas às vezes não sou eu que sou escolhido. Eu vou lá, concorro a vaga, eu perco a vaga, eu fui chamado, mas não fui escolhido, escolhido foi outro. Ser chamado, pastor, é uma coisa, ser escolhido é outra. Olha só, Mateus capítulo 22, 14. Porque muitos são chamados, mas poucos os... Vou repetir. Porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Olha só a diferença, eu marquei aqui para você entender. Eu marquei aqui para você compreender o que Deus está falando com você. Ser chamado é uma coisa, ser escolhido é outra. Ó, a diferença entre chamado e escolhido reside principalmente na ação que acompanha a decisão. Chamado refere-se à convocação ou convite, enquanto escolhido implica uma seleção específica e muitas vezes o envolvimento ativo da pessoa chamada para cumprir a sua escolha. O que está dizendo aqui? Ser chamado é um convite, todos são convidados. E muita gente se gaba no chamado. Eu tenho chamado. Eu conheço pessoas dentro da minha família. Eu tenho chamado, mas não vive o propósito. A diferença de quem é chamado e escolhido: o chamado, ele ouve o convite, ele recebe o convite, fica no convite. O escolhido, ele toma uma decisão ativa e parte para o propósito e se torna o escolhido de Deus, para que Deus, através dele e dela, realize o seu propósito aqui na terra. E qual é o propósito maior de Deus? Primeiro, é a salvação da sua alma. Propósito maior, salvação da alma. Primeiro, propósito maior.
a salvação da sua alma. E aí vem os outros propósitos. É o seu ministério, é Deus te usar, é aquilo que Ele falou que Ele ia fazer com você, através de você. Está entendendo hoje? Tem muitos chamados aqui, mas eu estou te chamando, eu quero que você seja um escolhido, porque o escolhido vive o propósito, o chamado não. Chamados para um propósito, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Vai te impactar o que eu vou te dizer aqui. Talvez você não vai dar um glória, mas eu quero que você saia daqui meditando nessa noite no que Deus está falando com você. Eu conheci um rapaz, ano de 2001. Vou preservar o nome dele aqui, porque as pessoas que estão nos ouvindo possam conhecer. Eu preguei para esse rapaz, Magda, preguei. Eu orei por esse rapaz. Não foi nenhuma nem duas vezes que eu cheguei nele e falei: rapaz, Deus tem uma obra na sua vida, Deus está te chamando. Ele falou: eu preciso resolver umas coisas. Eu falei: rapaz, larga tudo e deixa Deus resolver. Não, mas é isso, é aquilo. Ele era envolvido com drogas e tal. Irmão, vem para Jesus, deixa que Jesus vai cuidar de você. E não foi nenhuma nem duas vezes, Deus sabe o que eu estou falando. No dia 1º de janeiro do ano de 2001, irmãos, eu fiz de tudo para tentar angariar, salvar, trazer. Eu fiz de tudo, orava, jejuava, cuidava. Dia 1º de janeiro do ano de 2001, eu estava na minha casa, por volta das 8 horas da noite. Eu recebi a notícia que ele foi tirar o carro dele da garagem. Quando ele tirou o carro da garagem, vieram um pistoleiro de moto, deram 6 tiros naquele jovem. Era jovem, morreu. Ele sabia que tinha um chamado, e Deus tinha um chamado na vida dele. Eu não quero te assustar com isso, dizer que Deus vai matar. Não, não é isso. Eu estou contando uma experiência para você. Eu me entristeci, eu chorei porque eu conhecia, era íntimo. Morreu com 6 tiros. Não deu tempo dele viver o propósito de Deus. Ele sabia que ele tinha um chamado. Ele fala para mim: Fernando, eu sei o que Deus tem para mim. Ele fala: eu sei, Deus fala comigo pelas madrugadas, eu ouço a voz de Deus, eu sei, só que eu preciso resolver algumas coisas, não consigo. Eu digo: Deus, rapaz, larga tudo e vem, que Deus vai fazer a obra. Irmão, ele não conseguiu viver o propósito que Deus tinha na vida dele. Era um chamado. Você está entendendo nessa noite? Não quero aqui colocar medo na sua vida. Eu quero que você raciocine que a noite é essa, o momento é agora para você tomar uma decisão. O que eu quero colocar sobre a sua vida é que essa é a noite de decisão sobre a sua vida. É a noite que você tem que escolher o chamado de Deus, vir e viver o propósito de Deus sobre a sua vida. Que você saia daqui nessa noite com essa palavra, raciocinando: eu preciso viver o propósito, eu preciso viver tudo aquilo que Deus tem para a minha vida. Irmão, quando o homem e a mulher entende isso, e ele mergulha, a vida dele muda completamente. A vida dele muda completamente. Deus está te chamando nessa noite, vem. E talvez você diga assim: mas eu vou resolver algumas coisas, como esse jovem diz. Ou você diga assim: não, tem tanta coisa para resolver, a minha vida está assim, a minha vida está assado, eu estou passando por isso, o meu problema. Irmão, Deus sabe do que você está passando, Deus sabe do que você está vivendo, Deus sabe, Ele conhece. A Bíblia diz que antes que haja uma palavra só nos nossos lábios, Ele já sabe, Ele conhece o nosso assentar, Ele conhece o nosso levantar, Ele nos sonda por trás e por diante. Deus conhece tudo, Ele sabe de tudo. A Bíblia diz que os olhos do Senhor, eles estão como chamas de fogo, a contemplar os moradores da terra, como se fossem gafanhotos. Ele sabe, Ele conhece, Ele entende, Ele sabe. Só toma uma decisão nessa noite, em nome de Jesus. Só se decida por Jesus nessa noite. Se decida a viver o propósito de Deus, porque se você decidir viver o propósito de Deus, Deus está dizendo: o céu vai se abrir sobre a sua vida, o céu vai se abrir sobre a sua casa, o céu vai se abrir sobre a sua família, o céu vai se abrir sobre a sua vida, e as coisas vão mudar. Aleluia, o Espírito Santo está aqui, está falando comigo e com você. Aleluia, glória a Deus. Onde estão os escolhidos de Deus aqui nessa noite? Tem escolhido aí? Tem escolhido de Deus nessa noite? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Se decida hoje, querido. Deixa na mão do Senhor.
Não, a Bíblia diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, e Ele tudo fará. Da sua parte basta tomar uma decisão nessa noite. Enquanto eu estou pregando aqui, o Espírito Santo ele vai queimar um chamado no teu coração. A palavra é viva e eficaz. Enquanto eu estou pregando, Deus está queimando, Deus está te trazendo lembrança, tudo aquilo que Ele te falou. Enquanto eu estou ministrando sobre a sua vida, Deus está trazendo a sua memória, tudo aquilo que Ele tem falado para você, tudo aquilo que Ele tem te mostrado, tudo que você tem vivido, para que você tome a decisão nessa noite. Mateus 22, 14, nos conta a história de uma parábola, de uma festa de casamento, onde o pai do noivo, ele pega os seus servos e diz: chame os nossos convidados para a festa. Os servos saem para chamar os convidados, e a Bíblia diz assim que um começou a dar desculpa ao outro: eu não posso ir agora, eu não vou estar presente na festa, nas bodas de casamento, porque eu tenho que cuidar dos meus bois, eu tenho que fazer isso, aquilo. Cada um deu uma desculpa e não estiveram presentes. E os servos voltam e diz para aquele senhor: olha, os convidados que o senhor pediu para convidar, ninguém quis vir. A Bíblia diz que ele se ira, e ele manda aqueles servos saírem às ruas e convidar mendigos, pessoas que não são conhecidas dele, e trazer para a festa, para colocar no lugar daqueles que foram convidados e não aceitaram o convite. Certo é que essa parábola vai fazer uma alusão ao povo de Israel também, mas aplicando para nós nessa noite, é assim: a obra de Deus nunca vai deixar de ser feita. É uma verdade, pastora. Deus tem um chamado na minha vida, eu sei do chamado, eu sei do meu ministério, mas se eu não fazer, Deus vai levantar outro para fazer. A obra nunca para, irmãos, isso é certo. Se eu não fizer, se eu não atender o chamado, Deus vai levantar outro que vai fazer melhor. Deus, é Ele quem faz. A glória não está em nós, a qualidade não está em nós, é Ele quem faz, a glória é dele. Só que, e a sua vida? E a sua vida? E a sua vida como está? Deixa fulano fazer, deixa ciclano fazer. Mas e você? Até quando você vai continuar vivendo como você está vivendo? Até quando você vai continuar arrastando essa situação que você está arrastando? Até quando você vai levar essa situação que você está levando e não vai tomar uma decisão diante do Senhor? Ele te conhece, lembra que eu falei aqui? Ele sabe de tudo. Ele sabe de tudo. Eu posso chegar aqui e colocar um sorriso 9x15 no meu rosto e tentar passar uma imagem para vocês que talvez não seja verdadeira, mas diante de Deus toda máscara cai. Eu não consigo. A Bíblia diz que todas as coisas estão patentes e nu diante de Deus. Tudo. Eu posso tentar ser uma coisa que eu não sou aqui, mas o Senhor me conhece por dentro e por fora, Ele te conhece. Talvez você veio aqui nessa noite, colocou um sorriso 9x15, você entrou por aquela porta e você disfarçou a situação que você está vivendo, mas Deus está dizendo: eu te conheço. Você pode estar sorrindo por fora, mas talvez esteja chorando por dentro. Deus está dizendo: eu te conheço, diz o Senhor. Eu sei exatamente o que você está passando, o que você está vivendo, e é por isso que eu quero entrar nessa situação e mudar o trajeto dessa história. É por isso que Deus está dizendo: é porque eu te conheço que hoje eu estou colocando essa palavra sobre a sua vida, porque eu quero mudar, porque eu quero acabar com o sofrimento, eu quero fazer nova todas as coisas. Eu quero trazer à existência aquilo que não existe, porque somente Deus pode trazer à existência aquilo que não existe. Levanta sua mão aí comigo, irmão, em nome de Jesus. O Espírito Santo está aqui. Deus está dizendo: olha só, Deus está liberando uma palavra para mim e para você nessa noite, sobre aqueles que ouvirem o chamado, sobre aqueles que ouvirem a voz de Deus nessa noite. Deus está dizendo: olha, eu vou trazer à existência aquilo que não existe, aquilo que é impossível, eu, Senhor, vou tornar possível. Assim diz o Senhor: aquilo que para você hoje é um sonho, aquilo que para você está distante, Deus está dizendo assim: eu posso fazer, eu posso mudar, eu posso dar, eu posso abrir, eu posso fazer todas as coisas, porque é a palavra de Deus que diz que para Deus nada é impossível. 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 Irmão, a presença de Deus está aqui, irmão. Deixa Ele te tomar aí. Deixa o Espírito Santo
ministrar no seu coração enquanto eu estou pregando. Deixa Ele ministrar, deixa Ele fazer, deixa Ele trabalhar. Aleluia. Essa é a palavra, irmão, não é para você se levantar não, essa palavra, irmão, é lá dentro, é para Deus mudar lá dentro, é para Deus mexer lá dentro, onde a sua mulher não vê, onde o seu filho não vê, onde o seu marido não vê. Deus está mexendo lá dentro nessa noite. Aleluia. Ele é poderoso para fazer muito mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder de Jesus que opera em nós. Ele é poderoso, irmão. Aleluia. Há uma convocação do céu nessa noite. Atenda ao chamado de Deus, atenda ao chamado de Deus para viver o propósito. Aleluia. Aleluia, Jesus. Toda a glória seja dada ao nome do Senhor. Irmão, Ele te ama. É por isso que Ele está trazendo essa palavra no teu coração. É porque Ele nos ama. Aleluia. Bora lá. Vamos continuar aqui. Abre para mim, por gentileza, livro do profeta maior chamado Isaías, no seu capítulo de número 41, no versículo de número 9. Irmão, dá licença que eu vou tirar aqui porque esquentou. Isaías, capítulo de número 41, versículo 9. Olha só. Eis 41, 9. Por gentileza, está o 29 aí. Isso, obrigado. Ó. Tu, olha só, essa palavra é para mim e para você. Foi direcionada primeiramente a Israel, que era o povo escolhido do Senhor. Vou falar o contexto aí. Tu a quem tomei desde os fins da terra e te chamei dentre os seus mais excelentes, e te disse: tu és o meu servo, a ti escolhi e nunca te rejeitei. Eu tinha um complexo comigo no interior. Eu falava assim: Deus não me ama. E Deus cheio de amor por mim, Letícia. E Deus fazendo de tudo para que eu viesse a viver o seu propósito. E tudo dava errado. Eu falava assim: Deus não me ama. Tudo que acontecia: Senhor não me ama. Irmão, o amor dele estava transbordando no meu coração, estava sobre mim. E Deus não me ama. Não era que Deus não me amava, é eu que estava com os ouvidos fechados para entender e ouvir aquilo que Ele estava falando comigo. Essa palavra aí, primeiramente, é destinada ao povo de Israel, que Deus havia escolhido. O contexto aí, se você for ler, o povo, o que acontecia? Deus dava a bênção para o povo, Deus abençoava a nação, prosperava a nação ia, deixava Deus e adorar os outros deuses. O contexto era isso. Aí quando o povo era abençoado, corria e adorar os outros deuses. Aí Deus ficava furioso, irado. Aí Deus permitia algumas coisas acontecer, inimigos perseguirem e tomarem ele como escravos. Aí o povo voltava tudo arrependido. E toda vez que toda vez que o povo voltava, pastora, isso que é interessante, Deus nunca rejeitou o povo. Toda vez que o povo voltava-se para Deus, mesmo havendo se distanciado, adorado outros deuses, mesmo assim, o Senhor sempre os recebia, porque Deus os amava. Te chamei entre os seus mais excelentes, diz: tu és meu, a ti escolhi e nunca te rejeitei. A ideia do rejeitar é de alguém que voltou para Deus, é de alguém que voltou, é de alguém que estava perto, saiu e voltou, ou que precisou de uma segunda chance. Deus nunca rejeitou aquele povo. Aí você talvez entrou aqui, você mesmo que está ouvindo essa palavra, e você tem dizido para Deus: o Senhor não me ama. Acontece na vida do fulano e do beltrano, mas na minha vida não. O Senhor faz na vida de fulano, de ciclano e de beltrano, mas na minha vida não. Deus não me ama. Deus está dizendo: não é que eu não te amo, é porque você precisa ouvir aquilo que o meu Espírito está dizendo para você. Não é que eu não te amo, eu te amo sim, Deus está dizendo. Te amo e te amo muito, mas você precisa dar ouvido e ouvir o que o meu Espírito Santo tem falado sobre a sua vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça aquilo que o Espírito diz à igreja.
Quem tem ouvidos, ouça nessa noite aquilo que o Espírito Santo está dizendo a essa igreja. É noite de voltar, é noite de se reconciliar, é noite de pedir perdão, porque tem graça, tem misericórdia. Deus está dizendo: a graça, a misericórdia, a perdão, o sangue de Jesus está nessa noite, neste lugar, para perdoar pecados. Oh Deus, oh Deus, eu pequei, Senhor, eu estou com vergonha de voltar, Senhor, eu estou todo em pecado, por isso eu não vou voltar. Deus está dizendo: o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus purifica essa igreja de todo pecado. Levanta a mão direita, porque o sangue de Jesus, Ele nos purifica, e que toda acusação caia por terra nessa noite. O diabo está no seu ouvido: não volta não, você fez isso, você fez aquilo, não chega não, não louva não, não trabalha não, não serve não. Não serve não, porque você pecou, você errou. Nessa noite, o sangue de Jesus está nessa igreja e purifica-nos de todo pecado. Filhinhos, filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se pecardes, nós temos um advogado, Jesus Cristo, o justo. Filhinhos, não pequeis. Mas se pecar, você sabe que você tem um advogado, ele se chama Jesus Cristo de Nazaré. Está nessa noite, vivo para todo sempre. Jesus Cristo de Nazaré, o que era, o que é e o que há de ser. Jesus Cristo de Nazaré, o Todo-Poderoso, está aqui nessa noite, dizendo para você: abandona o pecado, abandona e vem. Vem viver o propósito. Deus está chamando pessoas aqui, Amanda, de uma forma profunda e direta. Deus está dizendo: meu filho, chega de viver essa vida. Minha filha, chega de viver essa vida mesquinha, pobre, barata, e venha viver o novo de Deus, querido, cheio da graça, cheio da glória, cheio da unção, cheia do poder de Deus. Eu estou pregando e assim, eu me recordo, antes de ser cristão, eu acordava pela manhã, pastor Fernando, e eu sentia um vazio, pastora. Sabe, aquela vida sem propósito, aquele marasmo. Eu acordava pela manhã e não tinha propósito de vida. Tinha, sabe, às vezes estava tudo bem, mas eu olhava dentro de mim assim, aquela angústia, aquele vazio. E deixa eu te dizer uma coisa aqui: tem um vazio no meu e no seu coração. No meu tinha, mas tem um vazio no coração do ser humano que só pode ser preenchido pela presença de Jesus. Nada preenche. Tem um vazio no nosso coração do ser humano, que nós somos desgarrados lá desde Adão. Tem um vazio que só é preenchido pela presença de Deus. Dinheiro não preenche, prazeres não preenche, vício não preenche. Vou comprar. Você compraria, irmão, daqui a pouco. Se tornou monótono. Sabe o que tira esse vazio, essa angústia do seu coração? É a presença do Senhor. Quando você toma uma decisão e ouve o chamado de Deus, diz: Senhor, eu estou aqui, eis-me aqui, como o profeta disse: a quem enviarei? Senhor, envia-me a mim, eis-me aqui, eu estou aqui, disponível para te servir, usa-me a mim. Aí aquele vazio, irmão, ele é preenchido, aleluia, aquele buraco. E tem pessoas nessa noite, Deus está dizendo para você: tem pessoas aqui que tem esse vazio, entrou com esse vazio. Mas nada muda, mas nada acontece. Mas não sei. Irmão, nessa noite você sabe, Deus está te chamando: deixa eu preencher esse vazio que está na sua alma. Deixa eu preencher esse vazio que está no seu coração com a minha presença, diz o Senhor. Chamados para o propósito. Está entendendo nessa noite? Você está ouvindo a voz de Deus aí, queridos? Vamos lá mais um pouquinho. Eu gostaria de pedir para o pessoal colocar para mim 1 Tessalonicenses capítulo 5, no seu versículo de número 24. E quem te chama? Olha o que ele é, aquele que nos chama, olha lá. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 24. Talvez eu possa te chamar para algo, eu como homem, eu posso te chamar para um evento, para um casamento, para uma festa, para alguma coisa, e talvez eu fale com você, e talvez eu fure com você. Chamo você para alguma coisa e de repente no dia, na hora, eu fure com você. Mas Deus não. Olha o que a Bíblia diz: fiel é o que vos chama,
o qual também o fará. Fiel é o que vos chama nessa noite, e Ele também o fará. Aí você está todo preocupado. E agora eu vou me entregar, e daí como vai ser? Eu vou voltar, e como vai ser? Eu vou me render, eu vou atender esse chamado, quero viver propósito, como vai ser? Deus está dizendo, eu sou fiel. Se você tomar uma decisão nessa noite, eu sou fiel para cumprir a minha boa palavra sobre a sua vida. Deus está dizendo, eu sou fiel, de geração em geração, eu sou fiel. E se você tomar uma decisão, se você sair nessa noite do seu lugar, se você se levantar espiritualmente, está dizendo, a minha fidelidade vai estar sobre a sua vida, a minha fidelidade vai estar sobre a sua família, a minha fidelidade, ela vai invadir a sua casa, a minha fidelidade vai invadir o teu trabalho, a minha fidelidade vai te levantar, a minha fidelidade vai te honrar, a minha fidelidade vai te curar, a minha fidelidade vai te alegrar, a minha fidelidade vai transformar. Alabassuri me canto rebadarasaio, era mandorama de alabassai. A minha fidelidade, ela vai te acompanhar onde você colocar a planta dos seus pés. A minha fidelidade vai estar sobre a sua vida. Alamando orebai, surecanto orevaio, eremando oremando orevai, ei, alamando orebando orevai. A presença de Deus aqui, querido. Deus vai invadir o teu coração nessa noite. Deus vai explodir o teu coração nessa noite. Você não vai aguentar ficar quieto não, você vai chorar, você não vai aguentar. Tem pessoas aqui já se explodindo, tem pessoas aqui se explodindo, deixa, é o Espírito Santo, pastor, trabalhando, é Deus agindo de dentro para fora, Ele está agindo de dentro para fora. Deixa, irmão, deixa Ele ministrar, deixa Ele fazer, deixa Ele trabalhar, deixa Ele quebrantar, deixa, querido. Pode chorar, porque é o Espírito de Deus. Pode chorar, porque é a fidelidade dEle nessa noite sobre a Ilpa Church. Oh glória! Oh glória! Aleluia. Tem pessoas aqui se derramando. Pode chorar, querido. É a presença dEle, é a presença dEle, é a fidelidade dEle. A Bíblia diz assim, que ainda que sejamos infiéis para com o Senhor, todavia Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Não tem a ver comigo, não tem a ver com a minha qualidade, não tem a ver comigo, com as minhas qualidades, não tem a ver com o que eu faço, com o que eu sou, tem a ver com a fidelidade dEle. Ainda que eu seja infiel, todavia Ele permanece fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Ele falou, Ele cumpre. Ele falou, Ele cumpre. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura Ele falaria e não cumpriria, Ele diria e não confirmaria. Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Deus. Ele é Deus da tua casa, Ele é Deus da sua igreja. Ele é Deus, Ele é Deus. Ele é Deus dos teus filhos, Ele é Deus do teu marido, Ele é Deus da tua esposa. Ele é Deus, Ele é Deus, e está acima de tudo e de todos. Toda honra, toda glória, todo louvor seja dada ao nome do Senhor. Toda glória, todo louvor e toda honra. Aleluia, aleluia. Ele é fiel. Arabacalassuri me canto, vai. Ele é fiel. A fidelidade de Deus está aqui nessa noite, irmão. A fidelidade de Deus está se movimentando entre nós nessa noite. Ele é fiel. Ele é fiel sobre a sua palavra. Ele é fiel. Ele falou? Ele falou? Ele lançou uma palavra a teu respeito? Então se coloque na brecha, se coloque no centro da vontade de Deus, porque Ele é fiel para cumprir. Ele disse, Ele falou que faria, Ele falou que daria, Ele falou que resolveria, Ele falou que a mão dele ia entrar nesse negócio e resolver. Então se coloque nessa noite, na brecha, na posição que Deus quer. Atenda ao chamado de Deus, porque Ele é fiel para cumprir. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Mas é preciso ouvir o chamado e viver o propósito. Só vive o propósito quem é escolhido. Irmã, saia do chamado nessa noite e venha viver o propósito. Mergulhe. Deus está convidando a Ilpa Church nessa noite, todos sem exceção, a mergulhar no seu propósito e na sua vontade, porque o Senhor tem grandes coisas para fazer através das nossas vidas e nas nossas vidas.
Primeiro Ele age em nós, depois Ele age através de nós. Primeiro Ele trabalha em mim, depois Ele trabalha através de mim. Primeiro Ele vai trabalhar em você, para depois te usar e trabalhar através de você. Irmão, tinha mais coisa aqui, olhar a Deus. Coloque de pé nessa noite. Espírito Santo, aleluia. A presença de Deus está aqui nessa noite. Pastor Fernando, sobe aqui já, pastorzão, em nome de Jesus. Eu encerro essa palavra dizendo para você: venha viver o propósito de Deus. Tome uma decisão nessa noite, porque o Senhor vai te abençoar. Tome uma decisão nessa noite, porque o Senhor vai te honrar. Tome uma decisão nessa noite, porque Ele vai fazer acontecer. Mas você precisa tomar uma decisão hoje. O momento é agora, a hora é agora. Essa é a noite da decisão. Aplauda o Senhor, pastorzão, é com você. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Aplauda o Senhor aí. Glória a Deus. Maravilha de Deus. Que Deus abençoe a vida do Fernando. Que Deus continue te usando cada vez mais. Palavra abençoada, meu irmão. Aproveite a oportunidade e entra no propósito. Glória a Deus. Amém? Time de adoração, pode subir aqui em cima, amém? Em nome de Jesus Cristo. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Aleluia. Você que ouviu essa palavra nessa noite, o Senhor sempre dá a oportunidade para o ser humano. E a oportunidade chegou na sua vida nessa noite. Você que quer entregar a vida para Jesus nessa noite, vem aqui na frente, eu quero orar pela sua vida. Ou você que parou no meio do caminho, hoje à noite o Senhor te chama e te dá a oportunidade, mais uma vez, para você voltar para a presença do Pai. Se houver alguém que quer vir para Cristo nessa noite, pode vir aqui à frente, em nome de Jesus Cristo, que está orando pela sua vida. Glória a Deus, aplauda o Senhor aí. Já tem uma vida aqui para Jesus. A segunda vida chegando aqui para Jesus. Toda honra e glória ao nome do Senhor. Espírito Santo da graça. Se houver mais alguém, chegou a hora, chegou o momento. Se tiver mais alguém, vem aqui à frente em nome de Jesus. Que as correntes quebram agora, as barreiras vão caindo por terra agora, em nome de Jesus Cristo. Tem mais alguém que vai para Cristo? Se tiver mais uma pessoa para Cristo, o momento é agora. Se tiver alguém que parou no meio do caminho, o momento também é agora. Tenha, estenda as suas mãos para cá, amém? Vamos estar orando pela vida delas em nome de Jesus Cristo. Senhor meu Deus e meu Pai, obrigado, Senhor meu Deus, por essas vidas, Senhor, que ouviu a Tua palavra, Senhor, sobre o chamado e o escolhido. Senhor, o Teu Espírito Santo bradou no meio do Teu arraial nessa noite. Pai, confirma o nome escrito no livro da vida. Pai, em nome de Jesus Cristo, a minha oração, Senhor, que o Senhor venha dar força, venha dar graça para elas, meu Pai, para caminhar no meio da caminhada, em nome de Jesus Cristo, Senhor meu Deus. Pai, não deixa, Senhor, o inimigo entrar na casa, mas eu quero te pedir, fortalece a vida delas, guarda a vida delas no meio do caminho, em nome de Jesus Cristo, Senhor. Dê força, dê graça, dê livramento, dê sabedoria, dê entendimento, dê estratégia, que através delas as famílias chegarão. Aplauda o Senhor aí. Aplauda Jesus aí.
Glórias ao nome do Senhor. Glórias ao nome do Senhor. Aleluia. O time da oração fica à vontade, amém. Em nome de Jesus Cristo. Glórias ao nome do Senhor. Já vamos terminar, amém. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa. Um bom feriado para você. Vai para a tua casa e fica com a tua família, meu irmão. Que Deus te abençoe. Adore ao Senhor com o time da adoração agora, em nome de Jesus Cristo, e amém. Deus te abençoe. Nada pesquei, parecia ser apenas mais um dia como qualquer outro. Estava cansado, sem forças, desanimado, decidido a largar tudo